Pessoal, aí, ó, quem que era o Lincoln? Ai, ai. Pessoal, é o seguinte, apesar que seria muito mais interessante, talvez a gente ficasse batendo papo aqui sobre a máquina, sobre São Paulo, né, sobre a vida, parando para pensar, gente, 2 semaninhas para dezembro, 2 semaninhas para dezembro. Mas nós temos aula, né? Então vamos lá, aproveitar esse finalzinho de ano. Na aula passada, a gente falou do pêndulo. Não sei se vocês lembram, a gente falou disso aqui, ó. Nossa, como apareceu rápido. Relação do pêndulo, né, pendurado para ângulos pequenos. A gente pode calcular o período por 2π raiz de LG. E o período, o tempo de ida e volta do pêndulo depende apenas do comprimento do fio da gravidade. Não depende da massa que está pendurada ali, tá? Eu esqueci de falar, o pêndulo mais famoso que existe é o pêndulo de Foucault. Não sei se vocês já ouviram falar do pêndulo de Foucault, provavelmente não. O pêndulo de Foucault é um pêndulo bem grande, tá? Deixa eu ver se eu acho uma imagem para colocar aqui para vocês. Espera aí. Foucault. Espera aí, nossa, tá tudo em letra maiúscula. O pêndulo de Foucault, deixa eu ver se eu acho, eu quero salvar uma imagem aqui. Ele tá no Panteão, em Paris, se eu não me engano. Mas o experimento não foi feito lá originalmente, tá? O pêndulo de Foucault consiste num pêndulo muito grande, de alguns metros de altura, o cabo. Nossa senhora, peraí, deixa eu tirar esse negócio daqui. De altura, aí você tem uma moça olhando pro pêndulo, que é essa bolotinha dourada aí. E ele fica oscilando nessa abadia, agora no Panteão. E por que esse pêndulo de Foucault é interessante? Porque esse pêndulo ele não oscila assim, ó, quer ver? Ele não vai oscilar para frente e para trás só. Se você deixar ele oscilando muito tempo, não tem nada demais, só é um pêndulo muito grande. Ele vai oscilando e ele vai fazendo isso aqui, ó, ele vai girando. Como que eu posso mostrar? Ó, faz quando você está vendo de cima. Em vez de ele fazer esse movimento de ida e volta, ida e volta, ida e volta, ele começa a fazer isso aqui, ó. Ele começa bem devagarzinho, ele vai oscilando e ele vai girando a posição, tá vendo? Ó, que ele vai oscilando para cá, depois ele oscila assim, e aí ele vai oscilando. É claro que não é tão rápido assim, tá? Mas ele vai dando uma volta em torno da oscilação, que não é só para frente e para trás. E a única explicação para isso, né, o Foucault percebeu isso e outras pessoas da época, é que se o teto onde o pêndulo tivesse preso estivesse girando. Aí os caras olhavam e falavam assim, pô, o teto tá parado, né? Os caras olham para cima, o teto tá parado, não tá girando. E aí qual foi a conclusão deles? O que esse experimento demonstra? Que a Terra gira. Então, uma das provas cabais, assim, que não tem outra explicação, é que a Terra gira. Tá? Ela gira em torno de um eixo. Então, precisamos provar aí que a Terra plana, não sei o que, então explica o movimento, o pêndulo de Foucault. Porque a galera fica muito no nível do mar, sabe? Põe a reguinha no horizonte. Eu quero ver explicar esses tipos de fenômeno. Não explica, porque não sabe nada de física, né? É um bando de retardado, então. Tá aí, ó. Pêndulo de Foucault tem esse é antigo, 1800 cacetado, se eu não me engano, 1700, 1800. A prova que a Terra gira em torno de um eixo. Tá? Depois a gente viu isso de fora da Terra, quando nós mandamos astronautas para o espaço. Mas hoje a gente não vai falar do pêndulo, a gente vai falar do sistema massa-mola. Tá? Então, é uma continuação do movimento harmônico simples, tá? O sistema massa-mola. Se não me falha a memória, o pêndulo, eu tinha comentado com vocês que não tinha na apostila, e o sistema massa-mola eu acho que também não tem. Tá? Então fica o aviso aí para vocês ficarem espertos. Pera aí, gente, que tá... Tem que trocar aqui esse negócio de colocar o copo em cima. Voou. Vou colocar um seco aqui que ela tá todo troncho. Aí. O sistema massa-mola, como o próprio nome diz, é quando você tem uma massa, né, presa numa mola. Tá? Então a gente já viu esse esqueminha, pelo menos esse desenho vocês já viram quando nós estávamos falando sobre força elástica ou energia potencial elástica também. Então temos aqui 3 posições, tá? Podem haver várias, mas eu vou fazer só 3, porque, né? Aqui.
Então nós temos uma mola, temos uma massa presa nessa mola, vou colocar uma caixinha, tá? Essa massa M e a mola tem um K de constante elástica. Alguém lembra o que é a constante elástica da mola? O que significa? Ou ninguém lembra? Não muito? Como assim não lembra muito? O que vocês acham que é o K? Lembra que a força elástica é Kx. O que pode ser esse K? Não muito foi uma boa resposta, jovem. O K, gente, é a dureza da mola. Tá? Quanto maior o K, mais dura a mola é. Mais rígida, mais difícil de esticar. Tá? É melhor do que não sei? Não sei. Pelo menos foi mais divertido do que falar não sei. Mas é a dureza, tá? Então aqui eu vou marcar umas posições aqui rapidinho. Posição 0. Aqui. E posição mais X. Beleza. Bom, o que acontece? Aqui ela tá parada, eu vou e puxo essa caixa até um outro ponto. Até, por exemplo, a posição mais X. A mola vai esticar. Né? A mola vai ficar esticada. E aí a caixa, eu vou soltar e a caixa vai começar a se movimentar para a esquerda. Ela vai e vai até o ponto que ela comprime a mola contra a parede. Se eu não tiver atrito aqui, o que vai ficar acontecendo com essa caixa? Se eu não tiver atrito. Isso é fácil, hein? Se eu não tenho atrito, a caixa vai ficar indo e vindo, 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 tá? Ou seja, ela vai começar a fazer um movimento periódico. Então, o sistema massa-mola, assim como o pêndulo, ele também pode fazer um movimento periódico, tá? E aí, o que acontece nesse movimento periódico? A gente pode calcular o período desse movimento periódico. Ó, quem diria? O período do movimento periódico para o sistema massa-mola é igual a 2π raiz de mk. Então, até a fórmula é parecida com o do pêndulo. O do pêndulo é 2π raiz de Lg. E aqui é 2π raiz de mk, onde m é a massa pendurada e k a constante elástica. Tá? E t, no caso, é o período. O período que é em segundos, a constante elástica em Newton por metro e a massa em quilogramas. Bom, o ponto aqui é o seguinte. Nós vamos fazer alguns exercícios soltos também. Eu vou pegar da internet aqui mesmo, alguns do massa-mola. Mas pensem comigo, quanto mais dura a mola, mais ela vai puxar a caixa, ou vai empurrar quando estiver comprimida. Então, mais rápido, mais aceleração você vai ter nessa caixa. Então, ela faz o movimento mais rápido. Já o movimento mais rápido, o período é menor. Já quanto maior a massa, mais difícil parar a caixa no movimento. Então, essa caixa ela vai fazer um movimento mais lento. Ela vai ter um período maior. Tá? Como que eu fazia para decorar isso na época do colégio? O período do pêndulo é raiz de LG. Eu lembrava da marca LG. Né? Sabe LG? Na época eu patrocinava São Paulo, era mais fácil de lembrar. Então, raiz de LG. E o da massa-mola, 2π raiz de MK. E aí, assim, é meio bobo, mas foi o jeito que eu decorei. Eu lembrava de Mortal Kombat, porque eu jogava bastante na época, apesar de já era um jogo velho. 2π, porque eu jogava os primeiros, né, do Super Nintendo. Raiz de MK. Então, um é LG, o outro é Mortal Kombat, tá? Ou Mortal Kombat, igual a gente fala aqui no Brasil, tá? Então, esse é o período do massa-mola. O que pode ser cobrado de vocês também em algum outro momento da vida são as energias relacionadas a esse movimento. Então aqui eu tenho um gráfico, eu tenho a posição 0, eu tenho x e eu tenho menos x.
tá? E aqui eu tenho a energia. O que acontece com a energia cinética? A energia cinética, quando o objeto chega nas extremidades, ele para, né? Seja menos x ou mais x. Então, a energia cinética é zero, nesses dois valores, e ela é máxima no meio, porque quando a caixa está passando pelo meio, ela ganha velocidade. Tá? Ela passa com velocidade ali no meio. Então, ela tem um valor máximo aqui, mais ou menos. Então, você tem... Gente, eu duro fazer uma parábola assim na mão livre, hein? Vai lá, vamos tentar. Ih! Aqui, peraí. Eita. Meu cachorro tá louco, bateu na porta ali. Peraí. Aí, tá bom. Ficou bonito. Energia cinética. O que acontece com a energia potencial elástica? Bom, a energia potencial elástica é máxima quando a mola está mais esticada, né? Então eu tenho maior energia potencial elástica quando a mola está bem comprimida ou bem esticada, no X e no menos X. Só que quando a caixa está no meio, eu não tenho energia potencial elástica. Então nós temos esta configuração aqui, ó, para energia. A gente está fazendo a mão livre, né? Vamos usar a imaginação. Opa, potencial elástica. O importante é, como esse sistema é simples, não tem atrito, os que vocês vão estudar, a soma dessas energias é sempre a mesma. Então não importa o que aconteça, a energia total é sempre a soma dessas duas. Tá? Então você tem energia total constante. O sistema tem sempre a mesma energia. Depois que você solta ele, ele tem sempre a mesma energia. Ah, professor, é assim que acontece no mundo real? Mais ou menos. Tá? No mundo real, claro que tem atrito. O melhor exemplo do sistema massa-mola é o amortecedor do carro. O amortecedor não é só uma mola, o amortecedor tem uma parte, um pistão, a gás normalmente, né? E a mola associada. Se for caminhonete, tem aquelas barras, né, que servem barras de torção que ficam atrás, né, para carregar carga. Caminhão usa barra de torção, não usa amortecedor de mola, porque não tem mola que aguente uma carga no caminhão. Só de curiosidade, eu estava voltando do outro colégio, peguei um caminhão, trapacei um caminhão, aqueles que vão com os carrinhos batedor, sabe? Um carrinho na frente, carrinho atrás, com as bandeirinhas. Quando o caminhão é muito grande para rodovia. Era um cilindro gigante, eu não sei o que era, se era para alguma usina. Normalmente é coisa de usina, essas coisas assim, sabe? Usina hidrelétrica, alguma coisa assim, que estejam trocar uma peça. Era gigante, parecia um silo deitado no caminhão. E aí quando eu passei devagarzinho, né, para dar aquela olhada, e estralando tudo, o metal, o suporte, tec, tec, tec. Então assim, a carga é muito grande, não tem mola que aguente aquilo. Então você usa a própria barra ali, várias barras, parece um sanduichinho de barra. Quando você olha o caminhão de trás, você consegue ver. Ou caminhonete de trás, a caminhonete mais antiga, né? Ela tem essas barras. Se eu não me engano, é por isso que a estrada, sabe, a caminhonetinha da Fiat fez bastante sucesso. Porque a Saveiro, essas outras caminhonetes são de amortecedor, então elas não aguentam muito, né? Muito peso, você não consegue não. E a estrada não, ela é dessas barras, então você pode, a galera que trabalha mesmo com a caminhonete pode dar um miguezão, porque essas picapinhas, colocar umas barras a mais aí, na teoria, aguenta mais massa. Não é bem assim que funciona, mas na teoria ela fica mais alta e você consegue colocar mais coisa. Claro que o motor não acompanha, né? Então, no amortecedor do carro, quando você passa no buraco, existe uma oscilação, a mola absorve parte dessa energia, tá? E o pistão, para o carro não ficar subindo e descendo, o pistão absorve a outra parte. Quando o amortecedor está bom, você passa no buraco, passa no quebra-mola, você sente uma pancadinha, porque é normal, só que depois o carro para de chacoalhar. Se você não tem muito a absorção de energia, quer dizer que a mola está velha, o amortecedor vazou gás, ou já está velho também o sistema, aí o carro fica balançando um tempão. Então, um carro que anda na estrada normal, na rua normal, e fica muito balançando, ou é um carro que já é molão, um carro antigo, bem antigo assim, que dá bastante jogo, ou é um carro que está com o amortecedor estragado. Não adianta ir lá na frente do carro e empurrar o capô, vocês já viram alguém fazer isso? Empurra o capô e vê o carro chacoalhando, isso aí não é teste, isso aí é migué. O cara vai lá e empurra, olha como teu carro ficou balançando, tem que trocar o amortecedor, migué de mecânico, tá? Não dá pra fazer o teste assim. Mas, lá temos uma aplicação. Deixa eu pegar um exercicinho aqui de massa-mola, pera aí.
Espera só um pouquinho. Tá, vou pegar essa questão. Gente, eu não vou nem... Não, vou cortar o comecinho aqui. Porque fica muito feio eu pegar o botãozinho da resposta junto. Vou pegar do mundo da educação mesmo, que todo mundo já vai lá pegar exercício. Então eu vou pegar também. Vocês vão pegar a explicação, eu vou pegar exercício. Posso passar aqui de tela? Tá cegado ou vocês querem tempo para copiar? Pode? Beleza. Deixa eu só ver aqui que eu vou colocar um silêncio no celular. Peraí. Exercício 4 lá do mundo escola, mundo educação, sei lá. Um corpo de massa 3 kg. Então temos a massa dele. Está preso numa mola de constante elástica 200 newtons por metro. Quando ele é deslocado de sua posição de equilíbrio, passa a deslocar-se executando um movimento harmônico simples, atingindo a elongação máxima de 0,5 metros. Determine a frequência e a amplitude. Bom, a amplitude a gente já sabe, né? Amplitude é o máximo. Vamos voltar aqui na massa mola. Amplitude é isso aqui, ó. É o quanto que ela estica ou o quanto que ela é comprimida. Normalmente é a mesma coisa, né? Então a amplitude, se ele passou a deformação, eu já sei que a amplitude vale... Espera aí. Oh, meu Deus. Eu sei que a amplitude vale a mesma coisa que a deformação máxima. 0,5 metros. E ele quer a frequência. Bom, eu tenho M, K e o X. Então vamos lá. O período de oscilação é igual a 2π raiz de M sobre K. 2π, raiz, a massa é 3 e o K é 200. Então, o período é igual a 2π raiz... Aqui não dá para dividir, né? 3 por 200. Vamos ver o seguinte. Vamos ver se dá para simplificar para algum número. Não dá também. Vixe Maria. Então, vamos fazer o seguinte. Ó, vamos fazer assim. Vamos deixar o período assim mesmo. Ele quer a frequência, né? Você viu que ele pediu a frequência. Como que eu transformo o período em frequência? Uma foto. Então, se eu quero a frequência e eu tenho o período, a frequência é 1 sobre o período. Então, a frequência é igual. Tá vendo que o período está embaixo? Vê se vocês concordam comigo. 1 sobre 2π, que multiplica a raiz de 200 sobre 3. Todo mundo concorda que esse é o período invertido? 1 sobre o período vale isso? Em vez de 2π é 1 sobre 2π. Em vez da raiz de 3 sobre 200, eu vou inverter a raiz, né? Porque ela está embaixo da fração, então eu inverto a raiz, fica 200 sobre 3. Sim? Então vamos dividir 200 sobre 3. Isso aqui é exercício de fazer calculadora, porque vai dar um número nada a ver. 200 dividido por 3. Vixe Maria. Vai dar a frequência, é igual a 1 sobre 2π, raiz de 66,7. Eu vou aproximar aqui, tá, gente? Apesar que 66,7, bom, não vai ficar legal de um jeito ou de outro. Vou tirar essa raiz, então. Raiz de... Peraí. Cadê, meu Deus? O negócio de limpar o botão aqui. Não sei onde tá, vai na mão mesmo, então. Raiz de 66,7. Vai dar 8,1. Então, eu vou fazer aqui em cima, tá? A frequência é igual a 1 sobre 2π, que multiplica 8,2, vou aproximar. Agora eu tenho que pegar 8,2 e dividir por 2π. Então eu vou dividir por 2 primeiro e depois eu vou dividir por π, por 3,14. Até que a resposta deu tão ruim. A frequência, quando você termina essa conta, é de aproximadamente 1,20 Hz.
tá? Então você tem... Deixa eu vir aqui rapidinho o negócio. Ele aproximou aqui, ele fez outras aproximações. O dele deu 1,30, ele aproximou de outro jeito aqui, que eu não concordo muito não, por sinal. Ele chamou o pi de 3, eu acho. Bom, mas tudo bem. Então tá aí, 1,20 Hz, então esse sistema, massa-mola, ele vai oscilar com o período, que é o inverso de 1,2 e com a frequência de 1,2 Hz, tá? Deixa eu ver aqui um negocinho, uma cosetinha. Vamos pegar mais um exercício. Tá. Vou pegar esse outro exercício aqui. Vou colocar esse na tela aqui para vocês, só que eu vou falar uma coisinha para vocês aqui. Pera aí. Ó, esse é um outro exercício de um outro lugar. E a princípio ele passa dados que a gente precisa, né? Massa e o K. Só que ele pede a frequência angular do movimento. Aí, seguinte, quando ele fala frequência, F é o F normal. Quando ele fala frequência angular, é o ômega, tá? Então, esse ômega você pode calcular de várias maneiras, só que o jeito mais fácil de calcular é o termo da raiz. O ômega é igual a raiz de mk, tá? Então, o que eu vou falar para vocês? Calculem o ômega desse jeito, tá? Massa sobre a constante elástica. E calculem também... Opa, desculpa, eu coloquei errado aqui, tá, gente? É constante elástica sobre massa, é invertido, tá? Pera aí, deixa eu apagar aqui, senão vai dar, vocês não vão conseguir fazer nunca essa conta. Esse aqui tem raiz mais fácil de fazer, tá? Vai dar um número bonitinho. Então é K sobre M aqui. E calculem de outro jeito. Como de outro jeito? Não, esse não tá na apostila, tá, Gustavo? Esse conteúdo o Coque não colocou na apostila, não. Mas ele é... Eu acho que ele é necessário para o que vem na frente, tá? Calculem de outro jeito. 2π raiz de mk, que tá certo. Calcula o período primeiro e depois lembra que ômega é 2π sobre o período. E vê se dá a mesma coisa. Tá? Então calcula direto no laranjado com os dados que ele te deu e depois calcula por aqui. Vamos ver se dá a mesma coisa. Beleza? Então fica esse exercício aí para nossa troca de aula. Fazia tempo que eu não deixava nenhum na troca de aula. Então eu vou deixar aqui aberto mais um pouquinho. Tá? Aí vocês tentam fazer e aí daqui 5 minutinhos... Não, é 45 que acaba, mas tá certo. A gente entra no outro link, aí a gente resolve. Fechou? Eu só vou parar minha gravação aqui, mas vou deixar aberto para que, como vocês não têm na apostila, para quem quiser tentar fazer.